É o seguinte. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, seu aplicativo, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios 5, a partir do versículo 15 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Tua palavra foi lida e suplicamos, ó Deus, que o Senhor mesmo fale conosco pela ação do Teu Santo Espírito. Amém. E apesar de mim, ó Deus, que o Teu povo aqui reunido ouça somente do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4 ao 6, Paulo vai falar da unidade e da pureza da igreja, usando para isso metade da carta. Veja aqui do 4 para frente é metade da carta. E ele divide em duas partes. Em primeiro lugar, ele vai falar, a partir do 4, ok? Ele vai falar da unidade da igreja, começando ali com a unidade da fé, e ele diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Paulo começa assim esse trecho. Depois ele fala do serviço dos crentes, que é mútuo e existe para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo está construindo uma ideia aqui. Depois que ele firma esse conceito de unidade, ele vai falar de como é o padrão de vida do crente, de um crente verdadeiro, de um cristão verdadeiro. Ele começa então pontuando o que é santidade cristã, que é deixar o velho homem para trás, não é? As velhas práticas, os velhos pensamentos. Em seguida, a busca pela santidade, sendo imitadores de Deus e amando em amor. Depois ele vai dizer justamente como vai ser visto isso na prática, como essa santidade vai ser vista na prática, a partir dos frutos. E Paulo fala que cada um deve produzir frutos da luz ou obras das trevas. Ou seja, não tem opção. Ou você é do Senhor e produz frutos da luz, ou você não é do Senhor e produz obras das trevas. E você conhece o crente pelas obras. Esse é um detalhe. Nós somos conhecidos pelo que a gente faz, não é o que a gente diz. Né? Eu posso dizer, eu sou do Senhor Jesus, mas sua vida é absolutamente torta, é muito fácil de duvidar que você seja de fato do Senhor. Até que a gente chega nesse texto que a gente leu, que fala de sermos cheios do Espírito, e que finalmente isso é percebido quando nos sujeitamos uns aos outros. E então Paulo termina dando exemplos práticos dessa sujeição, entre marido e mulher, pais e filhos, e assim vai. Não é? Então, esse é o resumo desses 3 capítulos. E nessa noite, meus irmãos, eu vou focar aqui na expressão uns aos outros. Vou ficar somente com isso aqui. Que, eu não sei se você sabe, aparece pelo menos 365 vezes na Bíblia essa expressão. E é um número curioso, né? Eu não gosto muito de números cabalísticos, né? Mas é um número curioso, que nos faz pensar que uns aos outros aparece pelo menos uma vez por dia. Se você for ler um versículo por dia, você vai ler todos os versículos desse assunto ao longo do ano. E eu quero então ver com vocês por que a Bíblia fala tanto disso, e assim a gente aprender algumas lições. Em primeiro lugar, a Bíblia fala tanto de uns aos outros para que nós sejamos lembrados de que Deus nos fez incompletos. Esse é um aspecto importante na vida do Senhor, na nossa vida com o Senhor.
Não é à toa, meus irmãos, que Deus deu dons e talentos diferentes para o seu povo, justamente para serem usados juntos, porque só tem unidade quando se complementa. O Senhor fez isso intencionalmente. Ele me fez necessitado de uma série de coisas que eu só consigo ter no meio da fraternidade. Em segundo lugar, todos nós, é uma questão, uma conclusão óbvia, né? Se o Senhor nos fez incompletos, a conclusão óbvia é que todos nós precisamos uns dos outros. Não existe, meus irmãos, eu queria que, se alguma coisa você gravasse, eu queria que você gravasse, uma delas seria essa. Não existe vida autônoma no corpo de Cristo, né? O Senhor nos salva individualmente, mas nos salva e põe num pacotão, num grupo, numa unidade, não é? E não existe vida individual, pessoal, não existe vida individual como casal, não existe vida individual como família. E o pior é que tem pessoas, casais, famílias acreditando que se bastam em si mesmos. E detalhe, eu não sei nas suas igrejas, mas eu tenho visto e conversando por aí com amigos e outras pessoas tal, é que a pandemia deixou só isso e deixou isso muito mais evidente. Gente que não acha que não precisa dos outros, né? Tem crente que acha que não precisa dos outros. E aí na pandemia já ficou isolado mesmo, né? Então eu vou ficar, eu estou bem aqui, as comidas chegam na minha casa, os pedidos do aplicativo chegam, eu tenho pela internet, eu vejo as coisas, eu vejo a hora que eu quero, eu desligo a hora que eu quero, né? Porque conexão online é isso, né? Estou falando com o John e daqui a pouco off, acabou. Então tem muita gente acreditando agora que a vida é assim que funciona, mas não é. Todos nós precisamos uns dos outros. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós somos canais de bênçãos na vida uns dos outros. Veja, o Senhor usa a reciprocidade para abençoar. Então, entenda, a relação uns aos outros é a forma ordinária de Deus nos abençoar. Deus pode nos abençoar de forma extraordinária. O que é isso? Milagres. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Deus é todo poderoso, Senhor do céu e da terra. Certo? Mas Ele usa normalmente os meios ordinários, os meios comuns. E os meios comuns do Senhor abençoar o seu povo é através do uns aos outros. Entende? O Senhor não vai mandar... é curioso alguém ficar esperando que Deus... Deus tem que falar comigo. Eu falo, criatura, abre a Bíblia ou procura um irmão que leia a Bíblia para você, que as coisas vão acontecer. Bom, e aí, e isso tem um termo na teologia que eu acho fantástico, que é a doutrina da comunhão dos santos. O povo de Deus foi chamado para viver em comunhão. Os santos do Senhor, os separados do Senhor, foram separados do mundo para viver junto, em grupo, não é? Pois bem, meus irmãos, essa expressão uns aos outros é tão forte, tão importante, hein? E essa questão de abençoarmos uns aos outros é tão dita nas Escrituras, e esses 365 versículos, eles são divididos ou na sua forma negativa, do tipo, não faça isso, ou na sua forma positiva, faça isso. Eu vou trazer alguns exemplos na forma positiva, para você entender como você deve abençoar o seu irmão. Em primeiro lugar, suportai uns aos outros. Suportar não é tipo assim, tem que tolerar aquele cara. Não, não é tolerar, é dar suporte. Nós devemos suportar uns aos outros. Em segundo lugar, eu estou citando alguns, ok? Em segundo lugar, nós temos que perdoar uns aos outros. Não existe opção. É curioso alguém falar assim, não estou conseguindo perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem opção. O Senhor mandou. Então nós temos que perdoar, simples assim. Mas ele fez isso comigo, pisou na bola 5 vezes comigo. O Senhor falou 70 vezes 7, vai perdoando, porque é obrigação sua. Não é um privilégio, não é uma opção, não é? Outra coisa, admoestai uns aos outros. Outra coisa curiosa dos nossos dias, e internet é bom para a gente perceber as heresias, né? As pessoas falando assim, crentes falando assim, ninguém me julga, só Deus me julga. Cara, não tem coisa, uma das coisas mais absurdas dos nossos dias é essa frase.
Porque o texto bíblico diz, admoestai uns aos outros. Admoestar é o quê? É fazer um juízo de valor, é julgar alguém. É eu chegar e falar assim, olha, meu irmão, a palavra de Deus está dizendo isso e você está fazendo isso errado. Eu estou fazendo um juízo de valor, eu estou julgando, mas o padrão do meu julgamento não sou eu, é a palavra de Deus. Então eu tenho o dever de fazer isso para abençoar o meu irmão. Falar, cara, acorda. Percebe? Outra coisa, considerai uns aos outros, que na verdade é ter o outro como prioridade na sua vida. Não esquece dos outros, não esquece dos seus irmãos, eles têm que andar juntos. Confessai uns aos outros. É claro que esse assunto aqui, a gente precisa de um parênteses, né? Você não vai se abrir com um neófito, com um novo na fé, com alguém que tem o pecado, que está tratando do pecado da fofoca. Não vai abrir certas coisas com ele. Mas sim, nós temos irmãos maduros na fé que nós temos que fazer isso. E curioso é as pessoas andando sozinhas, achando que podem andar sozinhas e se virar sozinhas. Orai uns pelos outros, consolai uns aos outros e, por último, algo que eu acho que é o basilar, amai uns aos outros. O Senhor manda amar inimigo. Irmão é muito mais. Irmão muito mais. E, obviamente, que nós sabemos que amor, à luz das Escrituras, é sacrificial. Você tem que ralar o que for necessário para amar o seu outro irmão, não é? Ok, e em quarto lugar, meus irmãos, a Bíblia fala tanto de uns aos outros porque ela está nos lembrando que a igreja existe apenas a partir da unidade do corpo de Cristo. O que eu quero dizer? Ainda há pouco eu falei isso, o Senhor nos salva individualmente, vai nos catando individualmente, mas põe a gente num grupão. A igreja nunca foi individual. Veja, quais os termos que o Senhor usa? Nação, povo, rebanho, corpo, família. Nenhum desses termos é de individualismo. É só de unidade de um grupo maior. Percebe? Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui que eu anotei intencionalmente. Porque tem treta sobre isso na internet. O meu negócio é ir contra elas. Não é? Igreja, no grego, significa assembleia ou ajuntamento. Depois vocês tiram dúvida aqui com o meu irmão que conhece mais do que eu. Mas igreja significa isso. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou a igreja de Cristo, deixa eu te falar uma coisa. O que você está falando é, eu não conheço a Bíblia. Simples assim. Porque você não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o ajuntamento do povo de Deus. Onde há o ajuntamento do povo de Deus, ali a igreja está instalada. É claro que a gente não precisa do prédio. Aqui a igreja do Senhor está estabelecida, porque o Senhor se faz presente, não é? É claro que edificações abençoam a vida da igreja. Esse prédio ajuda a vida da igreja, ou não? Quantas vezes a gente foi lá para o Pontão? Não sei se vocês sabem, mas o motoclube se reunia no Pontão. Depois na Praça dos Três Poderes. Não tinha prédio. Depois que passou a ter prédio, ficou muito mais legal. Então não é um problema ter prédio. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a igreja local é a principal, eu não estou falando única, principal expressão da unidade do povo de Deus. Aqui há uma unidade do povo de Deus? Sim, estão unidos aí pelo colete, e isso é bom, não é? Mas não é a principal. A principal é a igreja local. Não é à toa que o Missionários, e eu tive o privilégio de participar daquele momento ali, insiste exige que cada membro esteja inserido numa igreja local. Porque não dá para falar assim, onde você está congregando? No Missionários. Não, missionário não é ponto de congregação. É ponto de unidade, de uma série de coisas, mas não de congregação. Então, meus irmãos, se você não está numa igreja, você está errado. Se você não vive com a sua igreja, você está errado. Porque hoje em dia está uma moda também de gostar muito dos pastores da internet, dos membros que postam na internet, dos famosinhos da internet, mas não dá a menor pelota para os irmãos da igreja local.
Se você não leva a sério na vida da igreja local, você está errado. Então, entenda, meus irmãos, que essa é a lógica do uns aos outros. Pois bem, caminhando já para a conclusão, por conta do tempo. Nestes tempos de isolamento social, nós precisamos lembrar que não existe isolamento fraternal. As pessoas estão se confundindo, justamente por aquilo que eu falei, que é achar que não precisam uns dos outros, ou que pode viver separados uns dos outros. Não existe isolamento fraternal. Você não pode viver sem os irmãos. Não dá, é impossível, não é? Então, meus irmãos, viver em unidade, aliás, à luz do texto que nós lemos, não é? Viver em unidade é a forma sábia de viver. Por quê? Porque Paulo fala também o contrário. Se você viver fora da unidade, você está vivendo como nécio. Você sabe o que é nécio? Mas eu vou te traduzir, mesmo assim. Nécio, alguns sinônimos de nécio. Tolo, estúpido, ignorante. Paulo não usou um termo qualquer. Paulo usou um termo pesado pra caramba. Para dizer o seguinte, se você não vive em unidade, você é um nécio. Porque a forma, aí ele fala o contrário, a forma sábia de viver é em unidade. Pois bem, meus irmãos, e então fica sempre aquela pergunta, né? Beleza, pastor, entendi isso aí. Na teoria tá bem legal, mas como que aplica? Como que eu faço isso acontecer na prática? Então, 3 dicas, orientações que eu deixo aqui para vocês. Em primeiro lugar, como que a gente pode viver a plenitude da unidade do corpo de Cristo? Lembrando que essa unidade foi forjada a partir do sangue de Cristo. Eu acho que eu já disse isso em outro pesco, se eu não me engano, mas é bom falar de novo, não é? A unidade do povo de Deus foi feita a partir do sangue de Cristo. Então, quando você fala assim, ah, não, aquele lá, né, aquela coisa de descartar certos irmãos, aquele lá, quando você está fazendo assim, você está dizendo o quê? O Senhor derramou sangue à toa. O Senhor é ruim de eleição pra caramba. O Senhor escolheu aquele, mas eu não teria escolhido. Meus irmãos, nós não podemos brincar de fraternidade. Não podemos. Não é? O Senhor derramou sangue para que isso existisse. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Uma segunda coisa que nós devemos nos lembrar, que não é só a questão do sangue de Cristo, mas a partir disso nós fomos adotados em Cristo para fazer parte de uma única família, a família da fé. Entende que nós não somos vários grupos, embora essa família da fé macro, global, ela é percebida nas porçõezinhas pequenas, nas igrejas locais. A soma das igrejas locais é que dá o corpo de Cristo. E o Senhor enxerga a igreja invisível, só Ele enxerga. Mas as pequenas porções é que dizem que ali está o povo que foi adotado por Cristo. Eu não sei se você tem experiência com adoção, ou de si mesmo, ou de ter adotado alguém, ou de conhecer alguém. Mas a adoção no nosso dia a dia é aquele processo que você vai num lugar, você tem um pensamento, eu quero uma criança, um menino de até 2 anos, loiro de olho azul. Isso não é um problema ter esse perfil, você pode ir, né? Não, eu quero um casal, um menino e uma menina com idades diferentes, negros. Ok, mas você vai para a adoção porque você tem um pensamento em mente, não é? Você tem o seu perfil. Pela bondade de Deus, nós somos aquele que ninguém quer. Sabe aquele que chega até os 18 anos e ninguém adotou? E que depois está lascado na vida? Obviamente eu estou falando de forma generalizada, que o Senhor tenha misericórdia de pessoas que passam por isso, não é? Mas nós somos aquele, e eu estou lembrando aqui de um familiar meu, que foi jogado no lixo, que foi achado no lixo, recém-nascido achado no lixo. Nós somos esse, que foi desprezado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor então nos adotou. Agora você entende fraternidade, como é diferente? Foi um esforço de Cristo para fazer isso. E por último, nós precisamos reforçar essa ideia dos uns aos outros,
porque lembrando que nós precisamos viver a lógica do uns aos outros, com todo o nosso ser. Paulo fala para a gente fazer isso diligentemente, insistir, dá trabalho, meus irmãos, não é fácil, mas é para a gente fazer isso, não é? A gente faz com todo o nosso ser, na ação do Espírito Santo, na mediação de Cristo, para a glória de Deus Pai. É essa coisa que essa sequência nós não podemos esquecer. E isso nos ajuda, então, a insistirmos na fraternidade. E eu termino dizendo que fazer isso, buscar a unidade do corpo de Cristo é um dever. Se você não faz isso, em nome de Jesus, passe a fazer a partir de hoje. Arrependa-se e passe a fazer a partir de hoje. Porque você tem que buscar o seu irmão, texto de Mateus 18. Você tem que servir o seu irmão. Você tem que ser bênção na vida do seu irmão. É um dever. Você não foi chamado para escolher. A escolha só quem faz é o Senhor, né? Nós fomos chamados para fazer o que o Senhor manda. Então, eu espero que você esteja pensando em pessoas difíceis na vida comunitária, não é? Porque, gente, vamos falar, é assim, e provavelmente você é o difícil. Se você está pensando e lembrando de alguém, eu sugiro que você lembre de si primeiro, não é? Mas é assim, graças a Deus, nós temos uns aos outros. Então, esforcem para viver essa unidade. E eu disse da outra vez, e aprendi isso, inclusive neste motoclube, a fraternidade do mundo biker, ela é simplesmente fantástica. Simplesmente fantástica. Até hoje eu ainda me encanto de perceber isso. O que me constrange é que um cara ímpio, se te ver de colete na estrada, ele vai parar para te ajudar. Se ele for um motociclista, ele vai parar para te ajudar, né? E crente passa a se bobear por cima. Então, é isso, meus irmãos, é para nossa vergonha mesmo. Porém, é para nossa correção, para que nós sejamos o testemunho de unidade, e isso nós temos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e aplique Ele mesmo a sua palavra no seu coração, na sua mente e na sua alma. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, porque a Tua palavra chegou até nós, no nosso país, na nossa língua, e isso é um privilégio, ó Deus. Também te agradeço, ó Deus Filho, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, a Sua ressurreição, e também nos alegramos porque sabemos que o Senhor voltará para nos resgatar. E também, ó Deus Espírito Santo, te agradecemos por habitar em nós, o teu povo, e te peço, ó Senhor, que haja da tua parte um mover e um constrangimento para todos nós, para que possamos viver cada dia mais e melhor para a glória do nosso Senhor. Nós oramos, ó Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e muito obrigado mais uma vez.